Saudos, irmãos, com a paz do Senhor. Louvado seja Deus, glória seja dada a Ele, que vive e reina para sempre, tem cuidado de mim e de você. Gostaria de deixar aqui uma mensagem, uma palavra, que fica em Salmos 23. Esse salmo é muito conhecido, todos nós conhecemos, um salmo muito importante, né? Um salmo de fé, um salmo de segurança da parte do nosso Deus, que ele fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que esta palavra fala sobre a fidelidade e o temor ao Senhor como nosso pastor. Salmos 23. Então, a palavra do Senhor quer dizer, pelo que eu entendi, que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Uma vez, um tempo, eu escutei alguém falar sobre que esse salmo é um salmo que você tem que guardar ele dentro do seu coração em qualquer situação que você venha passar. Que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Também já ouvi alguém falando assim: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Porque eu não tenho falta de nada, porque eu já tenho tudo. Tudo que eu quero falar sobre a presença de Deus, tenho tudo que Ele preparou para mim. E aquilo que eu ainda não tenho é porque não chegou o momento, porque não chegou a hora. Então, se eu tenho primeiramente Deus, a presença dele na minha vida e a convicção que o Senhor está cuidando de mim, então ele diz: nada faltará. E ainda que eu quero dizer para mim e para você, se por algum momento faltar, mas ele chega, ele abençoa, ele prepara. Mas precisamos fazer nossa parte, né? A confiança na mensagem, na palavra, no que ele deixou para mim e para você. Que o nosso Deus, ele era o nosso pastor. E o pastor é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que dá uma palavra, aquele que muitas das vezes a gente estamos em uma situação e ele vai, pelo Espírito Santo que habita em nós, ele acalma, ele nos acalma. E às vezes nós ficamos: mas Senhor, porque o Senhor permitiu isso? Mas porque o Senhor permitiu aquilo? Mas tudo tem um propósito. Nada é por acaso. Tudo que nós viemos passar é sempre um aprendizado, é uma experiência com Deus. Ele não quer nunca perder eu e você. Ele não quer que eu e você se perca. Ele não quer que eu e você sofra. Mas o sofrimento, muitas das vezes, na nossa vida, é nós mesmos que causamos. Por algumas atitudes, por algum momento a gente desacreditar, não saber esperar. Então, tem pessoas que olham para você e dizem assim: ele serve a Deus, vive na casa do Senhor, e eu não vejo nada. As pessoas não veem o que você está vivendo, porque uma coisa em Cristo, é Cristo Jesus, quando eu e você vive, é uma coisa que é uma experiência entre você e Deus. É uma coisa que eu e você tem que viver, as experiências primeiro, você e ele, para depois, no tempo, ele apresentar para as pessoas o que ele fez na tua vida. Porque é assim. Aí alguém vai dizer assim: como foi? Ele estava sem nada, ele estava desempregado, ela estava doente, e como foi que ela levantou? Entendeu? Mas aquela pessoa estava tão assim.
eu não via saída para ela, mas o Senhor, Ele estava todo o tempo cuidando de mim e de você. E daquela pessoa que está ali naquela situação, ela está sendo cuidada e preparada pelo Senhor. Então é isso que nos fortalece. É saber que nós temos um Deus, né, que cuida de nós. E mesmo aqui, está aqui, ó, refrigera a minha alma. A palavra diz, que é em Salmos 23, no versículo 3, que diz assim: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, por amor do Senhor Jesus, ele diz: guia-me pela justiça, por o amor. Então, refrigera a minha alma. Quando ele fala refrigera a minha alma, é porque a alma está abatida, a alma está inquieta, está preocupada com alguma coisa, mas o Senhor diz que Ele está ali a todo tempo. E tem o 4 que diz assim, que é o 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Às vezes nós recebemos um cajado. Tem pessoas, mas o que é um cajado, missionária Clarice? Um cajado é quando você recebe uma palavra de Deus de correção. Porque às vezes nós somos corrigidos pelo Senhor. Porque o Senhor diz que eu corrijo aquele que amo. Ele corrige aquele que ele ama, como um pai corrige um filho. Porque um pai não vai ver um filho fazendo coisa errada e ele não vai corrigir, ele vai deixar por isso mesmo, não. Vai corrigir para que ele não faça mais, para que não aconteça mais, porque é o nosso Deus, é o nosso Pai que corrige aquele que ele ama. Então, quando ele diz assim, louvado seja Deus, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, é porque ele está ali em um momento de dificuldade. Aí alguém diz assim, o vale da sombra da morte é quando você está enfermo na cama e você vê que não tem ninguém que possa te levantar dali, que ninguém pode te ajudar. Mas o Senhor disse que a tua vara e o teu cajado me consola. Quer dizer, muitas das vezes é uma repreensão, mas aquela repreensão para mim, para você, ela não vai permanecer para sempre. É um tempo. É uma temporada, como se você fosse viver aquele momento de enfermidade, ou de momento de dificuldade financeira, seja lá a qual for, mas é uma experiência. Através daquele processo, você vai conduzir uma experiência com Deus de fé e uma experiência também para você saber, e nós saber que nós não somos nada sem a presença dele e que é ele que conduz a nossa vida. E nós temos que estar ali clamando, Senhor, eu estou aqui, mas eu creio nas tuas promessas, eu creio que o Senhor vai me levantar, Senhor. E ali você vai, supera aquele momento, Deus te levanta e você se levanta e prepara uma mesa, que eu quero dizer, um culto de ação de graças, uma noite de adoração a Deus para você passar para as pessoas que você viveu aquele processo, você superou e está vivendo uma nova história, porque aquela fase passou e você viveu uma experiência. Ali Deus ensinou você a amar, ensinou você a perdoar, ensinou você a saber que você é dependente de Deus. E quando ele fala assim, prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então é isso. Às vezes tem pessoas que você diz assim, mas eu não tenho inimigo. Mas sempre a gente vai ter inimigo, sim. Inimigo, às vezes no meio dos nossos, né? No meio de alguém que você não espera, mas como inimigo? Não, eles são meus familiares, são meus amigos, mas eu quero falar assim, porque às vezes o inimigo é quem usa aquelas pessoas, porque aquelas pessoas dão uma legalidade, né? Por algum motivo, por questionar. Por que você está mal? Por que está doente, está falhando, pecou, falou isso, falou aquilo? Quer dizer, pessoas que estão discriminando você, ou tipo, acusando você, porque você está num processo, acha que você porque você está pecando, porque você está pagando uma conta com Deus, e Deus está cobrando de você. Não é isso. É o Senhor tratando com você, para que você se levante
daquele leito, daquela peleja, daquele momento difícil, para que você venha louvar o nome dele e ter uma experiência de fé, de amor que ele faz, né? Então não só enfermidade, como eu falei, mas sim processos de financeiro, processo de falta de trabalho, processos como é que eu posso falar, que você está em uma certa situação e não vê saída. E Deus permite aquele processo para ensinar você a esperar, para ensinar você, porque Deus quer trabalhar no seu caráter, Ele quer trabalhar na sua fé, para mostrar, filho, eu estou aqui o tempo todo, mas é necessário tu passar por isso para me mostrar a tua glória e mostrar que eu estou na tua vida, que eu sou com você e que você vai vencer. Agora o segredo é você amar Ele acima de todas as coisas. Porque você diz, eu vou morrer, eu vou deixar meus filhos, eu vou deixar assim. Ou se eu parar de trabalhar, como é que eu vou sustentar? Deus sustenta, Deus cuida. Ele dá sempre uma saída. Primeiramente, nós somos dependentes do Senhor. Primeiramente, nós confiamos nele para você conduzir sua casa, sua família e todas as coisas que você possui, que Deus te deu. Mas é necessário processos para eu e você ter uma experiência profunda com Deus. Porque senão eu e você se perderia, se confundia. Muitas das vezes Deus quer entregar algo e você poderia perder, não valorizar aquilo que Deus está te dando, porque você não tinha uma mente aberta sobre a fé, sobre o amor, sobre o perdão, e tinha uma barreira ali dentro de você, lhe parando, lhe deixando limitado. Mas nós não podemos se sentir limitados. O nosso limite é até onde Deus permitir, é até onde você tem força, porque Deus, Ele quer, vai filha, faça, que eu estou contigo. Tem coisas que Ele diz, tu não vai porque eu não estou aí nesse negócio, porque é isso que a gente tem que estar atento, a saber aquilo que é para mim e o que não é para mim. Então tem coisas que nós passamos porque por falta de experiência com Deus, por falta de perguntar para Ele, é difícil. Aí você fala, é muito difícil, e é difícil seguir, né, a palavra, seguir assim como Deus fala conosco, mas não é impossível. Se você se esforçar, você consegue. Ele diz aqui, o 6, e certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Porque certamente que a bondade dele me alcançará, porque ele está vendo a bondade dele e a misericórdia seguirão a mim, a você que está ali com ele. Mas nós temos que fechar as brechas, temos que fechar as brechas para que não entre nada que venha tirar eu e você desse foco, que é viver em Cristo, que é viver na perseverança, que é esperar no Senhor as coisas que Ele quer fazer na tua vida. Então é isso, meus queridos irmãos, é uma experiência que eu também estou pegando com Deus, eu estou aprendendo, mas quando eu leio a palavra, Deus está me dando assim aos pouquinhos, e eu quero passar para você, meus queridos ouvintes, confie no Senhor, Ele é o teu pastor. Precisamos sim também de um pastor na igreja, um pastor na terra, porque a gente precisamos também de ter um pastor para nos ensinar a conduzir aqui na terra algumas coisas sobre tanto na nossa vida familiar como no nosso meio trabalho da casa do Senhor, porque eu sei que tem muitas pessoas que trabalham na casa do Senhor, tem o seu ministério, o ministério que Deus colocou nas nossas mãos, nós temos que honrar na nossa igreja. E o nosso pastor está ali para nos ensinar, mostrar para você e para mim como é que nós devemos conduzir, receber os irmãos da igreja, servir água, receber bem, para que aquelas pessoas sintam vontade de ir à igreja, dizer, nossa, eu fui naquela igreja, eu me senti tão bem, fui tão bem acolhido, o pastor lá é bacana, ele me tratou bem, os obreiros foram muito educados. Então é isso, meus queridos, que a gente temos que fazer, tratar o irmão como nós gostaríamos de ser tratados, né, na casa do Senhor ou onde quer que a gente vá. Então o que eu quero para mim, eu vou dar o que eu quero para mim, eu vou dar para o meu irmão, que é o quê? Tratar ele bem, receber ele bem, para que ele volte, para que ele chegue até a igreja e cultue, assista o culto conosco, se alegre e ali saia cheio da presença de Deus e querendo voltar à igreja.
É isso que eu quero falar nesse momento. Porque muitos não estão querendo mais ir para as igrejas porque estão tristes por alguns motivos, por algumas situações, mas nem todas são iguais. Né? Então procure uma que você se sinta bem, que você vai ser bem recebido, que é o correto, que é assim que Deus ensina, a palavra ensina, mas infelizmente as pessoas estão dando brechas, estão distorcendo, tem muita coisa aí que está acontecendo, mas não veja, não olhe para essas coisas, olhe para Jesus, vá para uma igreja que você se sente bem, ouça a palavra, medite e viva a sua vida com a sua família, independente onde você estiver no seu trabalho. Tente viver a palavra de Deus, tente lembrar que Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Ainda que passe pelo vale da sombra da morte, Ele diz: não temas, a vara e o cajado me consola. Que a correção do Senhor vai te consolar depois, porque na hora a gente sente até que doeu, que se entristeceu, mas depois você vai meditar e vai saber que a vara e o cajado que Deus permitiu chegar até você foi para te ensinar, para te corrigir. Você vai ficar, depois entender, vai ficar maravilhado e vai dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor me corrigiu e eu tomei posse. Porque é assim que tem que ser, você tem que tomar posse da bênção e da correção também. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por estar aqui ministrando essa palavra com um pouco de sabedoria que eu tenho. Isso aqui é o Senhor que faz, eu não faço. É o Pai que me dá a direção. Então, neste momento, eu peço que você medite e pense, porque o Senhor é bom, Ele é fiel todo o tempo na tua vida e na minha vida. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, onde quer que você esteja. Amém? Que Deus abençoe. Assim eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus.